na parte de domingo. Inesquecível. A mulher do vaso e Judas Iscariotes. O contraste entre a mulher que quebrou o vaso de alabastro para ungir o corpo de Jesus e a atitude egoísta e avarenta de Judas criticando a mulher porque poderia muito bem usar esse dinheiro para colocar dentro da bolsa, porque ele era o tesoureiro, mas o que ele estava mesmo era cobiçando aquele dinheiro para si próprio, porque ele era ladrão, ele roubava o dinheiro que estava na bolsa. Nós temos aqui dois contrastes inesquecíveis. A mulher que quebrou o vaso de alabastro, cheio de unguento de nardo puro, e Judas Iscariotes. Vamos então ler Marcos capítulo 14 e vamos ver então os versos 1 até o verso 11. Leia comigo. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Prender a Jesus com dolo, com falsidades. Queridos, vocês podem imaginar um pagão, um incrédulo, um ateu, uma pessoa que não tem nada de Deus na sua vida e não conhece a Deus? Nós podemos imaginar essas pessoas como sendo falsas ou pessoas que agem com dolo, com mentiras. Mas aqui está falando dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, de Anás e Caifás, dos escribas, os doutores da lei, aqueles que se gloriavam por serem povo de Deus. Eles estavam tramando a morte de Jesus com dolo, com mentiras, com testemunhas falsas, e eles queriam matá-lo. E o verso 2 diz: mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Não queriam chamar a atenção, eles trabalhavam na surdina, às escondidas. E agora o verso 3, e estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, este Simão, o leproso, tinha sido curado por Jesus. Ele então convidou Jesus para uma festa na casa dele, em gratidão. Então Jesus foi à festa com os discípulos e veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Esta mulher não foi convidada para a festa. Ela apareceu ali como uma intrusa, e ela entrou na festa e não conseguiu ficar despercebida. Todos notaram a presença dela. Por quê? Porque ela trazia nas mãos um vaso caríssimo, um vaso de unguento de nardo puro. E ela quebrou aquele vaso de alabastro e o perfume do unguento de nardo puro encheu toda a casa. Isto chamou a atenção de todos. E aqui o verso 4 diz, e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se faz este desperdício de unguento? Queridos, a festa era na casa de Simão, o leproso, que tinha sido curado, e fez uma festa em gratidão a Jesus. E aqui estava uma mulher, também com o coração cheio de gratidão a Jesus. Ela veio ali em gratidão, porque Jesus fez um milagre na vida dela. Quem era esta mulher? Maria Madalena. Queridos, Jesus Cristo expulsou 7 demônios dela. Ela era uma mulher adúltera. Jesus Cristo a perdoou. Ela estava cheia de gratidão. E ela trouxe este vaso de alabastro e quebrou e ungiu o corpo de Jesus Cristo em gratidão. E aqui vejam o verso 5. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro. Ou seja, o valor deste vaso de unguento de nardo puro equivalia ao trabalho de um ano. 300 dinheiro, um dinheiro era o trabalho de um dia, 300 dinheiro equivale ao trabalho de um ano. E então os egoístas, e principalmente Judas, o tesoureiro, estava indignado, poderia muito bem se vender por 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. Pobres? Judas, o ladrão, ele estava cobiçando o dinheiro para si mesmo e não distribuir para os pobres.
e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Jesus se levantou em defesa da mulher acusada. Ela estava ali no chão, sem coragem de levantar a cabeça, sendo acusada. Mas Jesus Cristo se levanta em defesa dos acusados. Jesus Cristo se levanta em defesa dos mais fracos. Queridos, nós precisamos nos levantar em defesa daqueles que estão sendo injustiçados. Jesus agiu dessa forma e elogiou a mulher. Ela fez uma boa obra para mim. Queridos, Jesus gosta de mostrar o seu amor, a sua bondade, o seu apreço, e ele não mede palavras para elogiar quando precisa ser feito um elogio. Ela me fez uma boa obra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também se levanta em defesa sua e minha. E o verso 7, porque sempre tendes os pobres convosco. Os pobres sempre existiram. Desde que o pecado entrou na terra, passou a existir uma diferença social entre as pessoas. Os pobres sempre tereis convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E aqui diz o verso 8, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ungir o meu corpo para a sepultura. Jesus estava profetizando que seria morto. Jesus conhecia as profecias, principalmente as 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9. Jesus sabia que ele estava vivendo na última semana daquelas 70, a semana da decisão. A última semana de 7 anos começou no ano 27 e terminaria no ano 34. Jesus sabia pela profecia que ele morreria na metade da última semana, ou seja, no ano 31. Jesus conhecia a sua missão. Ele nasceu para morrer por você e por mim. E ele não fugiu da sua missão. Por isso ele disse, ela me ungiu, ela se antecipou e ungiu o meu corpo para a sepultura. E agora o verso 9. Em verdade, vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Por isso hoje, você e eu estamos lendo e estamos falando sobre esta mulher, Maria Madalena. Eu creio que foi ela quem ungiu o corpo de Cristo, porque ela estava cheia de gratidão pelo perdão dos seus pecados, pela transformação da sua vida. E onde o evangelho é pregado, onde o evangelho é lido, como estamos lendo agora, o nome dela é mencionado. Por isso Jesus disse, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Queridos, faltavam 2 dias para a Páscoa. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela última semana. Os líderes tinham um plano em seu cronograma. Só precisavam de um meio para atingir esse objetivo, que era matar Jesus. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com um perfume precioso. 2 personagens paralelos realizavam ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome dessa mulher, mas eu entendo que seja Maria Madalena. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideravam ser um desperdício de quase 1 ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. Tudo o que você faz por Jesus e para Jesus não é exagerado, meu irmão, não é muito. Pensando no que Jesus fez por você e por mim, nada que façamos por ele é muito, porque ele fez excessivamente muito mais do que podemos imaginar. Ele morreu em nosso lugar. Ele se tornou homem, sendo Deus, se tornou homem, assumindo para sempre a natureza humana. Não deixou de ser Deus, mas nunca mais deixará de possuir a natureza humana. Ele se ligou a você por laços eternos. Foi isso que Jesus fez. É chamado de o mistério da piedade de Deus. Por isso, o seu coração e o meu coração
precisam estar transbordando de alegria e de gratidão. Gratidão pelo que Jesus fez por nós. Este ato feito por esta mulher é um ato inesquecível de um coração cheio de gratidão. Por isso costumo dizer que Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Jesus habitava no coração desta mulher. Mas a traição de Judas também é um ato inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação de Judas foi a ganância, a cobiça. O que fez com que esta mulher se tornasse inesquecível foi o ato dela, um coração transbordante de gratidão. Meu querido irmão, quanta gratidão existe no seu coração por aquilo que Jesus fez e faz por você e por mim. Nosso coração precisa estar cheio de gratidão, porque Jesus Cristo nos perdoou. Jesus Cristo nos tirou das trevas, do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Jesus Cristo nos libertou da escravidão de Satanás e nos tornou filhos e filhas de Deus, adotados na família de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Seja agradecido, porque Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Aleluia! Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna.